Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Conseguiram fazer os exercícios? Vamos corrigir então para ver se tá tudo certo, se ficou alguma dúvida. Eu pedi os exercícios propostos na última aula da página 147, então vamos lá. Número 2 aqui, ó. Imagine que usaremos um condutor X que está positivo e ele vai ser colocado em contato significa que eu vou encostar, num outro corpo condutor Y que está neutro. Encostei o positivo no neutro. O que vai acontecer com Y que estava neutro? Ele vai ficar positivo. Então, na letra A, vocês têm que colocar que ele vai se eletrizar positivamente, porque quando eu encosto, a tendência é que eles se igualem. Esse estava neutro, esse estava positivo, o que está positivo vai deixar o outro também positivo, tá? Então, a tendência é que Y se eletrize positivamente. B. Durante a eletrização do condutor Y, quais as partículas se movimentam? Gente, sempre são os elétrons, tá? Prótons e nêutrons não saem do lugar, só elétrons. E elétrons são partículas negativas. Então, quais são as partículas que vão se movimentar? Elétrons. De x para y ou de y para x? Gente, se esse aqui é positivo, x, e esse aqui é negativo não, era neutro, o que vai acontecer para esse aqui ficar positivo igual a esse aqui? Ele tem que perder elétrons. Então, ele vai perder. Os elétrons de y vão passar para x para que ele perca elétrons, que são negativos, e fique mais positivo. Então, para ele ficar positivo, ele precisa perder elétrons, tá? Dessa forma, então, os elétrons vão passar de Y para X. 3. Quando determinado corpo exerce sobre outro uma força elétrica de atração, é correto afirmar que eles têm cargas opostas. Sim, letra A. Apesar de aqui estar falando a letra C, pode marcar a letra A, porque sempre que as cargas são opostas, ocorre atração, tá? Então, aqui marca a letra A. B. Um corpo tem carga maior? Não. C. Pelo menos um deles está carregado eletricamente. Um deles tem que estar carregado eletricamente. Então, pode marcar a C também, mas a não pode deixar de marcar, tá bom? Porque cargas opostas, aí sim ocorre atração. Quando as cargas são opostas, um é positivo, outro é negativo. 4. Imagine uma situação na qual um bastão de vidro é tritado num pano de lã. Agora, observando na letra A lá aquela série da tribo elétrica, o que ocorrerá com os corpos? Ambos vão ficar eletrizados, tá? Por atrito, eu vou eletrizar os dois. Um vai ficar positivo, o outro negativo. Daí, olhando lá na série da tribo elétrica, a gente vê que o pano de lã ele fica mais negativo e o vidro positivo, tá? Porque lá naquela série a gente consegue ver, identificar quem fica mais positivo, quem tem tendência, né, de ficar mais positivo e quem tem tendência de ficar mais negativo. Então, vidro positivo, lã negativo. E se colocarmos os objetos suspensos por fios isolantes e próximos entre si, o que ocorrerá? Se um ficou positivo e outro negativo, o que vai ocorrer? Atração. Um vai ser atraído pelo outro, certo? Porque eles têm sinais diferentes. Próxima página, 148. Agora, para conferir, uma revisão geral, então, dos módulos 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Na número 1, tem os pesquisadores, aqui os cientistas, né, os estudiosos, e o que cada um fez. Primeiro, aqui, ó, físico experimental que conseguiu, ao longo de sua vida, criar experimentos responsáveis para explicar vários fenômenos elétricos. 4. Michael Faraday. Inclusive, ele fez a gaiola de Faraday que a gente já falou, né? Esse aqui, quem foi que descobriu o processo de eletrificação? Tales de Mileto. 1. Então, 4, 1. Terceiro, inventor da primeira bateria elétrica que fornecia continuamente corrente elétrica a um circuito. Alessandro Volta. Em homenagem a ele, nós temos os volts, né? Volta, volts. Então, 3. 4, 1, 3. Quem inventou a lâmpada elétrica incandescente? Thomas Edison. 5. Quem descobriu que os raios são fenômenos da natureza elétrica? Benjamin Franklin, número 2. Então, 4, 1, 3, 5, 2. Próximo exercício, número 2. Completar. A segunda revolução industrial, que teve início em meados do século XIX, foi responsável pela expansão do uso de
energia elétrica, né? Então, conforme foi tendo essa expansão da indústria, foi tendo mais uso e consumo de energia elétrica em larga escala no mundo. A produção de equipamentos elétricos e o uso de energia elétrica nas indústrias, como alternativa aos combustíveis fósseis, fez com que a dependência humana pela energia elétrica aumentasse. Então, a nossa dependência da energia elétrica aumentou consideravelmente, tá? 3. Julgue falso ou verdadeiro. Primeiro, um corpo é formado por matéria constituída por átomos e outras partículas que têm massa. Verdade. Segundo, se um átomo neutro ganha elétrons, gente, vamos lembrar, elétrons são negativos. Se ele estava neutro e ele ganhou elétrons, entende-se que ele ficou eletrizado negativamente. Certo, se ele ganhou elétrons que são negativos, ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, verdade, verdade. O átomo é a unidade básica da matéria e é formado por 3 tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Verdade também. Prótons positivos, nêutrons neutros e elétrons negativos. Próxima. O núcleo atômico é rodeado por elétrons que estão fixos. Os elétrons não estão fixos, eles giram na eletrosfera, então é falso. Os elétrons ficam na eletrosfera girando, tá? Um movimento contínuo ao redor do núcleo. A última, os prótons têm carga elétrica negativa. Prótons, P positivo. Lembra lá, P de prótons, P de positivo. Então, os prótons não têm carga elétrica negativa. Quem é negativo são os elétrons. Já é falsa essa aqui. Vamos ligar as colunas. P de prótons positivos, a última, partículas com carga elétrica positiva. Nêutrons, partículas sem carga elétrica, ou seja, uma partícula neutra. E elétrons são partículas com carga elétrica negativa, a primeira aqui. Ó. Então, vai ficar assim, né? Formato do ligue. Por último, 5, vamos completar a sentença. A conexão entre elementos elétricos, como geradores, capacitores e interruptores, que é realizada por meio de fios condutores e que permite a circulação de corrente elétrica dentro desses fios condutores, é chamada de quê? Circuito elétrico, tá? Então, essa aqui é a definição do que é um circuito elétrico. Vamos seguir, então, capítulo 7? Pega lá, capítulo 7, vamos falar um pouquinho sobre consumo sustentável de energia elétrica, página 150. Para isso, a gente precisa saber, entender mais um conceito, tá? O que é potência elétrica? Eu deixei grifado aqui e eu vou pedir que vocês grifem também na apostila de vocês. Então, o que é potência elétrica? É uma grandeza física e ela vai medir o quê? A quantidade de energia fornecida por uma fonte em determinado tempo, tá? Em determinado período de tempo, para que se gere algum trabalho, para que seja feita alguma coisa. Então, a quantidade de energia fornecida por alguma fonte é a potência, tá? Do aparelho. Então, cada aparelho eletrodoméstico tem uma potência. Se vocês forem procurar na caixa, né, de aparelhos eletrônicos que vocês tenham adquirido recentemente, procurem lá, por exemplo, um ventilador. Qual é a potência elétrica? Essa informação tem que estar no manual do aparelho ou na caixa, tá? Por quê? Porque é uma informação que diz respeito à quantidade de energia fornecida para gerar algum trabalho. No caso, o ventilador, ele precisa de uma energia para gerar o trabalho, que é girar as hélices e fazer o vento, certo? Quanto maior a potência do ventilador, maior é a quantidade de energia que vai ter que ser fornecida para ele realizar aquele trabalho com mais eficiência. Então, ele vai realizar um trabalho melhor, mas ele também vai ter um consumo de energia maior, tá? A gente já vai ver essa relação de consumo de energia aí. Quando a gente diz, então, que um aparelho tem uma potência elétrica alta, significa que ele consegue transformar bem rápido algum tipo, né, de energia em outra. Como, vamos supor, energia elétrica em energia térmica. Quem que faz energia térmica ou um aquecedor, por exemplo, precisa pegar energia elétrica e converter em calor, energia térmica. Se eu tiver um aquecedor com uma alta potência elétrica, quer dizer que ele vai conseguir transformar essa energia elétrica que vem pela tomada
em calor, em energia térmica, bem rapidinho. Então, é um aquecedor bem potente, alta potência, porque ele faz isso rapidamente, certo? Então, vamos lá. Continuando. Página 152. Qual que é a unidade de potência elétrica? Watt. Então, W é o símbolo e a unidade é o watt. Por que essa unidade é assim chamada? Porque ela faz homenagem a um importante engenheiro inglês e matemático, que foi James Watt, tá? Lá no ano, nasceu em 1736, morreu em 1819. Então, ele foi um dos precursores da Revolução Industrial. E ele trouxe muitas contribuições para a época, inclusive contribuições de motor a vapor, que é o que estava, né, sendo muito bem utilizado na época, que se usava bastante, motores a vapor. Então, o que o motor a vapor fazia? Ele acabava substituindo o trabalho de vários cavalos. Então, antigamente, de vários animais, né, como o cavalo. Antigamente se usavam cavalos para realizar algum trabalho. E o motor a vapor, ele veio para substituir esses animais, certo? Por isso, a unidade de potência, ela até hoje também é medida em cavalos, ou horsepower, porque era a comparação que tinha na época. Se eu colocar um motor a vapor em tal aparelho, quantos cavalos eu vou tirar, né, para poder colocar aquele motor a vapor? Eu precisava usar lá 100 cavalos. Agora, se eu colocar um motor a vapor, eu tiro esses 100 cavalos. Então, o meu motor a vapor tem uma potência de 100 cavalos, ou horsepower HP, certo? Até hoje, então, é utilizada a unidade HP, embora a watt, o watt, né, seria a unidade aceita internacionalmente, é a mais usual, mas ainda se usa cavalo ou HP. Por exemplo, aqui a gente tem um carro, né? O carro mais potente do mundo em 2019 foi o Venom F5. Então, esse carro aqui, ó, ele tem um motor de 1.600 cavalos, ou HPs. E o que ele faz? Ele atinge uma velocidade de até 480 km, 484 km por hora. É muito rápido. O carro considerado mais potente do mundo no ano passado, tá? Isso já pode ter mudado, esse ano já pode ter um carro com mais potência, uma potência maior do que 1.600 cavalos ou HP, tá? Aqui a gente tem a fórmula para chegar na potência elétrica de algum aparelho. Então, como eu falei, se você quiser ver os equipamentos eletrônicos da tua casa, você vai lá no manual de instrução que vai ter o valor da potência elétrica. E para chegar a essa potência, eles fazem uso desse cálculo, dessa fórmula. Eles pegam a quantidade de consumo de energia ou variação de energia pelo tempo. Então, eu ainda posso pegar essa fórmula aqui, ó, e transformar nessa. O que é? É a mesma fórmula, só troquei de lado a energia, coloquei para o lado de cá do igual, e o P, que é a potência, eu coloquei para o lado de cá. Vocês sabem que em matemática, quando eu troco, né, de lado, o que está multiplicando vem dividindo, o que está dividindo vai multiplicando. Então, se aqui estava uma divisão e eu troquei de lado, ficou uma multiplicação, tá? Mas não se preocupem com isso, isso é só para vocês entenderem de onde surgiu a fórmula. Então, o consumo de energia é igual a potência pelo tempo, tá? Se eu tiver um aparelho que consome muita energia, eu tenho uma alta potência e um grande tempo, né, para ter uma alta energia. Se eu fizer a mesma potência, se eu tiver a mesma potência, mas num tempo menor, o meu consumo vai diminuir. Ou se eu diminuir minha potência, o meu consumo aqui vai diminuir, certo? Aqui a gente vai falar agora sobre geração e distribuição de energia elétrica. Então, nesse desenho, vocês podem ver torres de transmissão, né, os fios de luz, até chegar aqui nas casas a energia elétrica. Como que acontece esse processo?
Vamos mudar a página 153, para explicar como que acontece esse processo. Então, no Brasil, como a gente já viu em algumas aulas, né, a maior parte da energia produzida vem de usinas hidrelétricas. Isso é uma característica do Brasil. Outros países podem ter outras fontes de energia, né? Energia eólica, solar, nuclear, mas a nossa aqui é hidrelétrica. Então, cada região vai ter alguma empresa responsável para fazer isso aqui, ó. Primeiro, gerar a energia, geração, são 4 etapas. Segunda etapa, transmissão, transmitir a energia gerada, tá? Depois, distribuir essa energia gerada, terceira etapa. E quarta e última etapa, comercializar. As empresas cobram para gerar, transmitir e distribuir. Isso, então, é um comércio, certo? Há uma comercialização dessa energia. Então, a gente tem na nossa casa contas de energia elétrica, que são contas da Copel. A Copel é a empresa responsável pelo fornecimento de energia em Paranaguá, certo? No Paraná, Copel. Existem outras em outros locais. Então, por exemplo, Enel é lá em São Paulo, CEMIG em Minas Gerais, a Light é do Rio de Janeiro. Então, cada estado, cada região vai ter uma empresa responsável por fazer essas 4 etapas aqui: gerar energia, transmitir, distribuir para as casas e depois, finalmente, comercializar, cobrar por esse serviço, tá? Existe também a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. A ANEEL é uma entidade pública que está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E o que ela faz? Ela vai regular a produção, transmissão e a comercialização da energia elétrica. Então, a ANEEL é uma agência nacional que regulariza todas aquelas que a gente falou ali, a Copel, a Light, a CEMIG, tá? Então, cada estado vai ter uma, mas a ANEEL é a nacional que vai regularizar de todos, do país inteiro, tá? Para deixar tudo padrão com as diretrizes e propostas do governo federal. Então, é preciso que tenha esse órgão regulador aqui, e a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica e faz esse papel, tá? E a gente tem, eu vou até deixar o link depois, uma cartilha aqui, ó, que permite aos consumidores verificar o fornecimento de energia elétrica. É uma ferramenta interativa da ANEEL, tá? Eu vou colocar o link lá. E a gente também tem um link que depois eu vou... Aqui, ó, esse aqui. Eu vou tentar deixar lá também no PDF, que é o ranking de continuidade. O que é isso? Permite comparar o desempenho de uma distribuidora em relação aos demais do país. Então, eu vou comparar o que faz num ranking. Vou deixar em primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Todas as empresas, compará-las. Então, ver qual que tem uma maior eficiência, qual que distribui melhor em relação às outras. Visto isso, vamos deixar os eletroeletrônicos para a próxima aula e eu vou pedir para vocês realizarem os exercícios propostos. Então, peguem lá os exercícios da página 160. Só os propostos, tá? Que vão falar sobre essas etapas aqui, ó, de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, e que fala também sobre potência, o que é potência, tá bom? Então, façam lá os exercícios, só os de aplicação da página 160 para a próxima aula. Daí, na próxima aula, a gente já corrige e continua falando aqui dos eletroeletrônicos. Tá bom? Por enquanto é isso, então. Lembrando vocês que se ficar alguma dúvida para fazer exercício, vai lá no Sponte, entra no fórum e deixa a sua pergunta. Eu deixei um comentário lá no nosso fórum, tá? E tá explicando um pouquinho mais, dando exemplos lá sobre a questão, da última aula, os últimos conceitos que a gente viu, tensão elétrica, corrente elétrica. Então, eu coloquei lá um resuminho, tá bom? Alguns exemplos, que é para facilitar aí, para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Não hesitem, vão lá e perguntem, tá bom? Que assim que eu puder eu já respondo. Tranquilo? Então até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!